Oi, pessoal, tudo bem? A gente tá aqui no nono episódio do GonzaCast e a gente vai falar sobre alguns temas que estão englobados, mas as pessoas não fazem ideia, que é fake news, saúde, educação, misoginia e autismo. O que tudo isso tem a ver? E para nos ajudar nessa conversa, eu tenho aqui o Arthur Ataíde, que é estudante de medicina, vice-presidente da Autista Brasil. E que mais, Arthur? Olha, eu sou autista, ativista, estudante de medicina, sou a primeira pessoa autista a idealizar uma lei de nível estadual no nosso país e já trabalhei em tudo quanto é canto dentro dessa pauta, de Ministério da Saúde até Ministério da Educação, até o núcleo de neurodiversidade da Universidade de Stanford, lá na Califórnia. Uau! E outro que é um colega meu, que é o Ergon Cooler. Ergon, por favor, se apresente. Bom, uma alegria estar aqui com vocês, quem está nos acompanhando. Meu nome é Ergon, eu tenho 26 anos. O Arthur, inclusive, esqueceu de falar, ele tem 21 anos. Nossa, Super super jovem, já jovem. fez tudo isso. Mas meu nome é Ergon, eu tenho 26 anos, eu sou pesquisador. Eu fiz minha graduação, minha pós lá na USP, depois fiz um mestrado lá na Fundação Getúlio Vargas, né? E eu sempre fui estudando a questão da desinformação, das fake news. A minha formação é Uhum. administração pública, mas eu tenho um pezinho também na ciência de dados, porque eu sou programador, eu trabalho também como cientista de dados, né? E é por isso que eu falo bastante sobre fake news, sobre desinformação, sobre inteligência artificial. E além de tudo, eu sou autista também, sou membro da base ali da Autistas Brasil. Uma alegria estar aqui com vocês hoje. Estou à disposição. Nossa, é um prazer estar com vocês aqui, assim, identificação total. Inclusive, já fiz algumas entrevistas com o Ergon, né, Ergon? Verdade. E eu vou ter que fazer essa pergunta de novo pra gente iniciar a nossa conversa. Muita gente ainda não faz ideia, escuta o termo, mas não sabe muito bem o que é. Então, vou ter que te perguntar mais uma vez. O que é fake news e o que é desinformação? Maravilha. A desinformação com D maiúsculo, Vitória, são três coisas. Primeiro, ela é uma informação, não é desinformado aquela pessoa que, ai, coitado, não sabe de uma coisa, não sabe. A desinformação, ela é uma informação. Só que ela é uma informação falsa ou tirada de contexto. E a terceira coisa, que é a mais importante, ela tem a intenção de desinformar. Então, quando a gente está falando de desinformação mesmo, com D maiúsculo, é alguém que está lá do outro lado ganhando alguma coisa. Seja politicamente, que a gente sabe que na disputa política alguém pode espalhar fake news ali para ter algum privilégio, alguma vantagem, ou às vezes até economicamente. Tem gente que ganha dinheiro com a mentira. A gente vai ter a oportunidade aqui de falar alguns exemplos mais adiante, mas para dar um spoiler aqui, tem gente que cria terrorismo social, fala que tem parasitas no seu organismo, que supostamente a diabetes é causada por parasitas, para em seguida ir lá e vender protocolo até de enema. Você Meu Deus. insere lá para poder fazer limpeza intestinal e supostamente tirar os parasitas que estariam causando. E aí perceba, você só tem a desinformação dos Uhum. parasitas, não sei o quê, a partir do momento que isso daqui dá um dinheiro para as pessoas que estão monetizando em cima da mentira. Então, Uhum. a desinformação não é quando o nariz de fulano é feio, a orelha de não sei quem é grande, o outro não sei o quê. É quando tem gente ganhando por trás disso. É Infelizmente, orquestrado pra gerar exatamente, lucro. exatamente. E fake news? A fake news é um tipo de desinformação. No dia a dia, a gente usa quase como se fosse um sinônimo. Então a gente fala fake news, desinformação, quase Uhum. sendo a mesma coisa. Mas é porque, na verdade, a desinformação, ela é um fenômeno. É isso que eu dei o exemplo aqui agora. Você tem Uhum. intencionalidade por trás. Mas às vezes você pode ter uma falta ali. Você pode ter uma pessoa que falou sem querer um negócio, que acabou passando algo adiante sem ter intencionalidade. Então, são nesses contextos que a gente geralmente usa mais a palavra fake news, né? Mas na prática, traduzido do inglês, é uma notícia falsa, Uhum. né? Que muitas das vezes a gente está vendo a desinformação em formato de notícia falsa. Mas a Entendi. desinformação ela pode ser em outros formatos. Tem uma que chama deepfake, por exemplo. A Uhum. deepfake é quando a gente tem uma manipulação de áudio, de vídeo, para poder ali induzir as pessoas. Tem Uhum. até um exemplo aqui recente que a gente viu durante as eleições lá dos Estados Unidos. Pegaram a voz do Joe Biden, que era o Uhum. presidente, e começaram a ligar para as pessoas falando: Oi, aqui é o presidente, não vai votar em tal coisa nas prévias aqui, vota em outra coisa. E tinha gente que acreditava. Então, isso que é o mais louco, né? Tinha E gente que acreditava. não é tão difícil cair assim. Exatamente. Às A vezes eu quantidade me de pego. golpe, às vezes, que tem também, né. Aham. Eu queria, então, perguntar pra vocês dois como isso afeta
as políticas públicas e como isso é ampliado com as redes sociais. Olha, eu vou botar a bola na frente do gol aqui para o Arthur já entrar em campo com a questão do autismo, porque na pauta da saúde, por exemplo, é muito sério. Uhum. A gente tinha uma taxa de cobertura vacinal, por exemplo, em 2015, de 97% da população. Pouco depois da pandemia, quando a gente foi medir o quanto o movimento antivacina, por exemplo, cresceu, essa taxa que era 97% da população com a cobertura vacinal em dia, caiu para 75% na maior parte de vacinas, como por exemplo o caso da BCG, da hepatite e até a polio. A gotinha da polio teve uma queda Meu de Deus. mais de 30% de cobertura vacinal. Então a gente está falando de um efeito real nas nossas vidas. Uhum. Pessoas que deixam de se vacinar e acham que tem microchip, que tem papelão, que tem HIV dentro da vacina, que a vacina, e aí passando a bola aqui para o meu amigo, Uhum. vai causar supostamente Autismo. autismo. Eu vi. Que é a fake news mais popular em relação a Sim. condições criadas por vacinas internacionalmente. Isso tudo começou lá no Reino Unido, de uma teoria conspiratória de um médico que hoje em dia nem tem mais licença para exercer a medicina, que dizia que vacinas causavam autismo. Ouvir o Ergon falar sobre desinformação é encantador. Quanto mais ele fala, mais a gente quer ouvir falar. Sim. E o que ele falou é brilhante. Isso impacta diretamente nas nossas políticas de vacinação. Sim. Tem muita família que fala com clareza que não quer vacinar seus filhos porque tem medo que eles se tornem autistas com as vacinas. Preferem ter um filho morto por uma doença evitável do que ter um filho autista. Isso tudo é alimentado a partir do pânico moral que é criado em relação ao autismo. Do mesmo jeito que a gente vê várias entidades, a gente vê muitas figuras políticas criando pânico moral em relação a questões como, por exemplo, população trans. A gente Uhum. vê que existe a criação de pânico moral em relação ao autismo. Sim. Só que se o pânico moral em relação a pessoas trans, LGBTQIA+, é criado a partir do ódio, o Uhum. pânico moral com o autismo é criado a partir da pena, do Entendi. medo de uma sociedade formada por pessoas que são completamente incapazes. Porque Entendi. tudo isso é formado a partir do mito de que o Autista. autista é um incapaz. Tá. É aquele que vai precisar viver a vida toda sob um regime de tutela sem manifestação de vontade. Tá. Isso me fez surgir uma pergunta, né? Porque logo de início o Ergon falou que a desinformação ela é orquestrada e ela tem muitas vezes o intuito de gerar lucro. Eu fico me perguntando, quem ganharia literalmente matando pessoas e disseminando ódio ou pena contra autistas? Tipo, o que como se lucra com alguém tendo medo de ter uma sociedade cheia de autistas? Como isso acontece? Então, Vitória, isso tudo é muito interessante. Porque a gente pensa no autismo, a gente muitas vezes pensa num assunto que entrou em evidência bem recentemente. Uhum. Uma minoria social que está começando a conseguir voz. Mas quando nós falamos do mercado que gira em torno do autismo, a gente fala do mercado que mais lucra dentro da saúde no nosso país. Pra você ter uma ideia, o mercado do autismo hoje está lucrando mais do que o mercado do câncer. Nossa, eu acho que as pessoas não têm ideia disso. Exatamente. Quando a gente fala de procedimento em saúde, a primeira coisa que vem na nossa cabeça de procedimento caro é de câncer, Uhum. que era a maior indústria mercadológica dentro do campo da saúde privada. Hoje é o mercado do autismo. As pessoas elas lucram milhões e milhões com autismo em todos os campos, que vão desde o campo da terapêutica dura, que é a terapêutica médica, psicológica padrão, até a venda de curas milagrosas. Tem gente que Uhum. vende enema de dióxido de cloro para pessoas autistas. Meu Deus. Tem gente que vende transplante de fezes para crianças autistas. Uau. Porque Chocante. supostamente isso iria curar. A gente O fez um autismo. estudo, né, Arthur? Como Exatamente. os principais achados do estudo, a gente mapeou 150 falsas causas e 150 falsas curas. Que as pessoas ficam falando, o autismo é causado por Doritos. O Uhum. autismo é Exatamente. causado por uso de tela, né, Arthur? Por baixa de testosterona nos jovens. O autismo é causado por tudo quando a gente fala de desinformação, mas tudo aquilo que pode gerar lucro com a venda de uma solução milagrosa.
Então, quando você fala do Doritos, parece que não faz sentido. Como que alguém vai ganhar dinheiro falando que Doritos causa autismo? É fácil. É só você vender um protocolo nutricional, um protocolo alimentar sobre autismo com tudo que você precisa evitar. E eu sou o cara que vai vender o curso para você, que é mãe de um autista, e vou ganhar muita grana com isso. Nossa, isso é uma loucura. Você falou disso e eu me lembrei de uma outra fake news, que era uma moça dizendo que os homens estavam mais afeminados sem energia masculina, porque a água que eles bebiam tinha o xixi das mulheres que tomavam anticoncepcional, e era por causa dos hormônios do anticoncepcional. E assim, eu fico me perguntando como que as pessoas acreditam? O que acontece? Qual é o fenômeno que a gente cai em tanta coisa que, assim, quando você para pra pensar, não faz nenhum sentido. Vitória, 2,5 milhões é o número de usuários que estão metidos em comunidades de teorias da conspiração no Telegram só no Brasil. A gente está falando de mais de 1% da população brasileira que está hoje presente em grupos abertos que vão espalhar teorias da conspiração como essas que você falou. Você deu um exemplo aqui, supôs, de alguém que acha que a água está deixando as mulheres mais masculinas e os homens mais femininos. Mas essa história, eu já vi pelo menos uma dúzia de variações com mais ou menos a mesma narrativa. Por exemplo, dizer que o rastro, quando um avião passa no céu, ele deixa lá a nuvem atrás, às vezes, né? Uhum. Tem gente que acha que aquilo são rastros químicos, ou do inglês chemtrails, que seriam supostamente jogados por aviões a mando dos governos para poder intoxicar a população, deixar os homens mais fracos e as mulheres com mais músculo. E cada um vai criando uma teoria da conspiração a partir do outro ali para poder ter algum objetivo final. E aí, quando eu falo que 1% da população brasileira está metida nessas comunidades de teorias da conspiração, que é o que o nosso estudo lá do Laboratório de Estudos sobre Desordem Informacional e Políticas Públicas da FGV tem mapeado ao longo dos últimos anos, a gente está dizendo, Vitória, de uma galera que está em vários temas. Grupos que acreditam em nova ordem mundial. Existe uma elite de poderosos que supostamente controla tudo na sua vida. Grupos que vão estar ligados ao terraplanismo, que acham que a NASA esconde supostamente o formato de uma terra plana e Uhum. que eles zoam os outros chamando de terrabolistas, porque acham que a Terra é redonda. Grupos, Vitória, que acreditam que somos governados por reptilianos, que a Rainha Elizabeth é um réptil, que o Lula é outro réptil, que o Bolsonaro é outro réptil. E a partir disso, você vai vendo como um grupo vai engatando no outro. Aham. Porque um grupo que é mais leve, que fala, tem poderosos que mandam em tudo, decidem os rumos secretamente, é uma porta de entrada para uma Entendi. pessoa que vai avançando para o terra plana, para o antivacina, para vários outros temas e às vezes, Vitória, até para grupos de radicalização de jovens. Porque um outro levantamento que a gente fez também nessa série de estudos sobre comunidades de teorias da conspiração e de mobilização é que os grupos mais light, como Nova Ordem Mundial, Uhum. globalismo e etc., eles servem como porta de entrada para grupos de ódios contra mulheres, Sim. contra LGBTs. E eles têm um nome para isso. Eles chamam de suposta agenda woke. Woke Aham. é do verbo acordar em inglês, to wake, que é acordar no passado, woke. E ele nasce do movimento lá nos Estados Unidos, especialmente, do movimento negro, que estava fazendo uma resistência contra uma série de opressões. E essa galera das comunidades Red Pill e anti-woke dizem que supostamente a gente vive num mundo em que os LGBTs já mandam em tudo, em que as mulheres já Pô. dominaram o sistema, em que a população negra está querendo subverter todo mundo e a partir disso eles vão avançando a agenda política deles. Então, para responder de forma objetiva, como que uma pessoa cai nisso? Tem vários motivos, mas em alguns deles, simplesmente é uma pessoa que às vezes está escanteada na sociedade, é uma pessoa que às vezes não consegue se relacionar com a sua família, é uma pessoa que se sente deslocada e a partir disso essa pessoa é capturada por uma rede de afeto. Sabe por quê? Porque no meio dessas comunidades de antivacina, por exemplo, a gente encontra grupos que o título do grupo aberto no Telegram é Namoro entre não vacinados.
vagas de Viu? empregos para anti-vaxxers. Ou seja, eles criam uma rede de apoio e de afeto para aquelas pessoas que se sentem escanteadas da sociedade. E aí, Vitória, quando tudo está perdido, para concluir, é muito mais confortável você achar que tá todo mundo errado e que você é uma vítima da Uhum. sociedade. E não necessariamente que existe uma violência estrutural, não necessariamente que a gente é complexo enquanto sociedade, enquanto ser humano, e que a gente precisa enfrentar isso no campo democrático, no campo da política. Mas essas comunidades, elas pregam o ódio enquanto plataforma É, política. uma coisa que eu vejo é que as respostas sempre são de problemas complexos, sempre são muito fáceis. Como, sabe? Eu acho que mexe realmente com o subconsciente das pessoas, né? São sentimentos muito fortes que essas pessoas mexem. A rejeição, o ódio, a pena. Nunca vai pro campo racional. Você deixa essa pessoa num estado que emocional, ela já é excluída. E aí, quando ela vê, ela já tá entrando, se sentindo bem, se sentindo pertencente e se radicalizando. E o que me faz pensar é as pessoas que já são naturalmente excluídas, né? Como os autistas. Como que eles pegam essas pessoas pro grupo? Vocês podem falar um pouco sobre isso? Quando a gente fala de pessoas autistas, a gente fala de pessoas que têm naturalmente uma dificuldade na interação social, na comunicação social. Se você pega um jovem que tem dificuldade para interagir socialmente, que muitas vezes é excluído dentro da sala de aula, não tem muitos amigos, uma garota que não consegue interagir muito bem com os seus pares e que se sente diariamente excluído, mas não entende o porquê. Até porque muitas vezes essas pessoas autistas nem diagnóstico têm, então nem compreensão da sua condição têm. Você pega alguém que não tem resposta nenhuma do porquê que é excluído, do porquê que sofre, do porquê que parece que ninguém na sociedade está à disposição dela para ajudar, e oferece uma resposta fácil de que a razão dela estar sendo excluída é porque tem outras pessoas que são privilegiadas e que estão recebendo todos os louros da sociedade. A culpa de você estar sendo excluído é porque os LGBTs mandam em tudo. A Uhum. culpa de você não ter uma namorada é porque a emancipação Feminina é feminina um é um problema. problema. A culpa pela qual a sua família não te leva a sério é porque você foi criado por uma mãe solteira. Uhum. É sempre por conta desse medo, dessa insegurança da solidão, esse medo da incerteza de sentir que você não tem suporte de ninguém e que é direcionada para o sentimento de ódio, de que a culpa disso tudo é do outro. A culpa é daquele que também é oprimido, porque é muito mais fácil você culpar quem está precisando se defender o dia inteiro, porque é oprimido de todos os cantos, do que culpar quem é responsável por todas as violências sociais, estruturais e políticas que pertencem a um modelo de sociedade vigente. Que é mais fácil você culpar um grupo específico do que transformar um sistema. Exatamente. E isso me fez pensar em algumas coisas, né? Por exemplo, muitas pessoas nem sequer sabem que são autistas. A gente escuta que, nossa, tá aumentando, as pessoas estão descobrindo, mas quantas pessoas nunca vão descobrir ainda que são autistas e estão nesses grupos, né? Como que uma pessoa pode descobrir de forma certa, concreta, não, eu vou fazer um diagnóstico, eu posso ser autista? Como essa pessoa pode fazer isso? Então, o processo de diagnóstico do autismo, ele é algo que pode ser feito tanto de forma fracionada quanto mais direta. Você pode fazer as avaliações diagnósticas e os testes tanto com um psiquiatra que tem expertise no campo do autismo, quanto com um neurologista, por exemplo, mas a maior parte da população não vai conseguir fazer essa avaliação Uhum. somente com esses profissionais. Então, uma ótima alternativa é você buscar uma avaliação neuropsicológica. A partir disso, o neuropsicólogo fazendo os testes e conseguindo definir a probabilidade de uma pessoa ser autista ou não, vai conseguir fazer um encaminhamento muito certeiro para um Uhum. médico que aí então vai fechar esse diagnóstico. Mas é muito importante que essas pessoas elas tenham acessos a profissionais que são competentes para fazer essa avaliação. Que não adianta Ver no você. TikTok. No É, TikTok não não adianta pode. você ver no TikTok e começar a fazer testes online, ou então você procurar um psiquiatra, um neurologista, um neuropsicólogo que não entenda
de autismo. E que Uhum. se não entende sobre essa pauta, a única coisa que você vai encontrar buscando apoio e acolhimento vai ser invalidação. E E só para trazer um ponto aqui adicional, essa questão de teste online também é um alerta muito importante, porque tem golpes sendo Exatamente. dados com os testes online, né, Arthur? Exatamente. Tem muita gente que vende assim, eh, tem lá o testezinho online para você fazer, aí você faz o teste de autismo. Aí aparece lá: "Olha só, você é autista. Procure aqui o contato de fulano para fazer uma avaliação em até 24 horas". aham. Aí você paga lá um valor que às vezes é irrisório, uns 40, R$ 50. Uhum. E aí você tem uma avaliação neuropsicológica, às vezes você tem avaliação até com CRM, com carimbo de médico, fechado em 24 horas, a partir de um teste online que Uhum. serviu para como funil para puxar essas pessoas. E não é tão simples assim. Acho que o Não Argon é? pode falar um pouco sobre isso. Ele demorou anos pra descobrir, né? Foi um processo. Eu sou autista desde que eu nasci, obviamente, porque é um Aham. Não traço se do meu. transformou graças ao Exatamente, é TikTok. um traço do meu neurodesenvolvimento. Só que, vou tirar minha mãe do armário aqui também. Só que é engraçado porque quando eu procurei a minha mãe para falar sobre o autismo, eu falei para ela, ela falou: "Imagina que você é autista, não sei o quê, não sei o que lá". Só porque você é estranho, não significa que você é Então, e aí autista. eu mandei vários vídeos para ela sobre traços, né, características do transtorno do espectro autista. E aí, passou umas 2 semanas, ela chegou em mim e falou exatamente assim: "Filho, eu vi aqueles vídeos e eu tenho certeza que seu avô era autista". E aí eu Hum. fiquei olhando pra cara dela e pensando: seu pai era, seu filho potencialmente é, e a bonita aí é o alecrim dourado que não é, né? E Ah. aí a gente foi percebendo ao longo até da avaliação e depois que veio o meu diagnóstico que como que ela ia perceber que eu tinha sensibilidade visual se ela também tem? Que eu tenho Hum. sensibilidade auditiva se ela também tem? E é muito particular porque crianças, adolescentes, enfim, quando descobrem o seu diagnóstico, por tabela, algum dos pais acaba descobrindo também, né, Descobrindo. Arthur? Exatamente. Algum dos pais acaba descobrindo, ou se não são os pais, eles reconhecem que assim, um tio, uma Uhum. tia, um avô, uma avó distante, Então pode pular os pais. pode pular os pais. É uma condição que é primariamente genética. Mas não é sempre que você tem uma pessoa autista na família que você vai ter outra, mas é muito mais comum. Por exemplo, Entendi. quando você tem um irmão autista entre cinco, uma família com 5 crianças, não vai ser só um dos irmãos que é autista. Você vai ter uns dois. Pode chegar a ter até três. E talvez os 5 sejam autistas sim. Uhum. Então é uma condição que é primariamente genética. E quando a gente pensa nisso, é muito interessante, porque na minha própria família, eu sou autista, meu irmão é autista, minha mãe é autista, e a gente tem a suspeita de que o meu avô também era autista. Uhum. Mas na época deles não existia avaliação, não existia uma compreensão da condição diagnóstica do autismo no Brasil. A gente começa a falar de autismo quando, se você olhar numa perspectiva eh, centrada na medicina ocidental, você vai ver um monte de gente vendendo que o autismo começou a ser falado com Kenner, com Hans Asperger, mas lá em 1924, na União Soviética, a gente já tinha uma psiquiatra excepcional chamada Grunia Sakhareva Efimovna, que era uma mulher que, ao estudar desenvolvimento infantil, tinha percebido que existiam crianças que tinham dificuldade para interação social, tinham interesses muito restritos e aprendiam a partir de vias alternativas para o seu desenvolvimento. Nesse momento, essa mulher ela colocou tudo isso dentro de um guarda-chuva que ela colocou como autismo, Hum. mas que foi ignorada durante muito tempo pela comunidade internacional. E o autismo em si só começou a ser levado a sério a partir da contribuição de um médico nazista que escolhia quais crianças que É. tinham questões no seu desenvolvimento e que deveriam ir para campos de concentração e quais que deveriam servir ao Reich. Uhum. Quais crianças que tinham hiperfocos que poderiam ser utilizados, Superdotados. que poderiam ser utilizados numa sociedade utilitarista
e quais que tinham hiperfocos que eram descartáveis. Uhum. Porque toda pessoa autista vai ter um interesse mais intenso dentro de áreas restritas. Só que algumas pessoas têm interesses que facilmente podem ser cooptados por um Estado utilitarista e outras não. Então é muito importante lembrar que enquanto o valor da vida de uma pessoa com deficiência for atribuído à capacidade dela de produzir, a gente não vai estar escapando das garras de uma política eugênica. Uhum. O tanto Higienista. que. Exatamente. Tanto que a gente pensa assim, as pessoas autistas, você já deve ter ouvido o termo síndrome de Asperger no Sim. passado. Usavam muito isso para falar, Antes falavam dessa forma. para falar de pessoas autistas que hoje são lidas no nível de suporte 1, 2. Uhum. E o que que era essa síndrome de Asperger? Era uma forma de celebrar a vida e trabalho desse médico nazista que escolhia quais crianças deveriam ser sacrificadas, quais crianças não deveriam. Porque os Estados Unidos preferiam reconhecer a contribuição de um nazista do que de uma mulher. Nossa, isso é muito triste. Falando em mulher e autismo, assim que vocês chegaram, eu destilei uma desinformação sem saber. Ah, Eu achei que, eu falei aqui, né? mas você não Que tinha era mais difícil. intencionalidade, olha Sim, só. não tinha. Que era mais difícil o diagnóstico de mulheres, porque elas camuflam. E vocês me falaram que não, isso não é verdade, na verdade é misoginia. Eu fiquei o quê? Chocada. Exatamente essa teoria de que mulheres autistas recebem menos o diagnóstico, recebem mais tardiamente porque mascaram mais a sua condição, ela é muito reducionista. E reducionista, se não também misógina. Porque a gente pensa assim, tudo bem, mas imagina que mulheres autistas no nível de suporte 1 mascarassem mais o seu autismo e por conta disso recebessem diagnósticos mais tardios ou tivessem mais dificuldade para completar um diagnóstico. Mas então por que que mulheres no nível de suporte 2 e 3 também enfrentam a mesma dificuldade? Por que que uma mulher que não consegue falar, que não consegue se comunicar através da fala, tem comportamentos extremamente restritos, às vezes só vai conseguir o seu diagnóstico de autismo com os 25, com os 30 anos de idade? Porque tem muito médico que só pensa em autismo como uma condição masculina. Uhum. Tem muito médico que quando olha qualquer questão de saúde mental para a mulher, ainda hoje lida com histeria. Não é à toa que muitas mulheres autistas relatam que antes de formalizar o seu diagnóstico, receberam diagnósticos das mais diversas condições, desde bipolaridade até transtorno de personalidade borderline, Uhum. ansiedade generalizada, transtorno opositor desafiante, tudo, menos autismo. Autismo às vezes não era nenhuma opção a ser considerada. Tudo do mito de que na mulher o problema é a personalidade. Ela não precisa de suporte, ela não precisa de acessibilidade, ela não precisa de apoio. Ela Uhum. precisa ser normatizada dentro de um padrão. Isso me faz pensar o como que jogam a culpa nas mulheres em problemas milenares ou inseguranças pessoais. E aí trazendo pra esses grupos de ódio, né, os Red Pills, e falando de misoginia, eu queria ouvir de vocês o porquê a sociedade, né, faz isso. Tudo é um problema da mulher, porque ela é mãe solteira, e aí isso é um problema. Porque ela se emancipou, isso é um problema. Então, por que cai na gente, assim, uma insegurança, um problema social é um problema exclusivo da mulher. É sempre da mulher, é algo pessoal com a mulher, o sexo. Olha, tem uma galera que vai estudar alguns temas voltados à polarização. Acho que a maior parte Sim. da galera que se interessa por política e tudo mais já ouviu falar nesse termo polarização. E aí eu queria aqui fazer uma divisão entre dois tipos de polarização. Existe uma polarização que é a polarização política. A polarização política, na maior parte das situações, dentro de um limite democrático, faz parte do jogo. A gente está falando de você pensar uma coisa, a outra pessoa pensar outra coisa. E a partir disso você vai construindo o entendimento da sociedade. Só que existe uma outra polarização, que é a chamada polarização afetiva. O que, que é, Uhum. de forma muito resumida, Nunca ouvi falar a disso. polarização afetiva? A polarização afetiva é você atribuir ao outro, você atribuir àquele que você identifica como adversário, uma visão quase que de extermínio. Uhum. Então, por exemplo, vou dar exemplos aqui concretos. Se você acha que você é anticorrupção, porque é importante combater a corrupção,
você atribui ao seu adversário necessariamente de que ele é o corrupto. Quantas vezes Uhum. a gente já não ouviu pessoas que não são corruptas sendo acusadas de serem corruptas só porque tá daquele outro lado? Aham. A mesma coisa pode acontecer no oposto também, porque a gente está falando ali de pessoas que não necessariamente querem destruir as mulheres, que querem implantar um patriarcado e tudo mais, mas às vezes tem uma posição mais conservadora e faz parte. A sociedade é democrática, a gente tem que disputar a Uhum. sociedade dentro da democracia. Mas que a gente pode ter pessoas achando, olha, porque ela tá naquele campo ideológico, ela necessariamente quer colocar o Handmaid's Tale lá, que é uma ditadura das, né? Aham. Então, a polarização afetiva nada mais é quando a gente tem a estigmatização do seu adversário ao ponto de achar que ele tem que ser destruído, que ele tem que ser combatido. E a polarização afetiva, ela tem ganhado muito palco no Brasil. Muito. Porque, às vezes, a reação mesmo dos movimentos sociais a uma ameaça física, a uma ameaça de vida, a uma ameaça de existência, pode levar ao outro lado, inclusive, a achar: olha só, eles estão querendo implantar uma ditadura woke, eles estão querendo Uhum. fazer aqui a revolução gaysista, por exemplo. Então, Estão fazendo doutrinação gay nas nossas dentro das escolas. escolas, querendo Uhum. implantar o banheiro unissex, querendo colocar a mamadeira com tal coisa. Sim. Então, esse tipo de dinâmica que, com perdão da palavra, emburrece o debate público, ganha espaço por um fator, dentre vários outros, mas um fator que tem tudo a ver com a nossa conversa aqui, que é a dinâmica da rede social. Vitória, pensa aqui comigo. O que mais bomba num vídeo do YouTube? Um vídeo sério, Acidente. bonitinho, falando que tal coisa aí. Ou um vídeo polêmico que Aham. joga ali, que vai, que não Esse sei o tem quê. que ser Acidente destruído. Vamos horrível, é. destruir essas mulheres, são péssimas. E isso, a gente pode entrar aqui num debate sem fim se é o ovo ou a galinha, se a dinâmica da sociedade polarizada que fez a rede social ficar assim, ou se é o algoritmo que privilegia os conteúdos desse tipo. Os 2. Mas é um pouco dos dois em alguma Sim. medida, porque vários estudos, como o do NetLab, por exemplo, que é o laboratório lá da UFRJ, tem mostrado que o algoritmo do YouTube, por exemplo, ele privilegia desinformações sobre crise climática. Porque percebeu ali no conteúdo que engaja mais, que as pessoas vão clicar mais. Então manda desinformação sobre crise climática porque vai engajar mais com as pessoas. Uhum. Outro estudo, que é do Instituto Think Twice Brasil, que foi publicado em março de 2024, mostrou um dado alarmante. O TikTok está ativamente distribuindo conteúdos de automutilação e de violência para adolescentes, Nossa. porque percebeu que os adolescentes engajam mais nesses conteúdos. É, E por que alguém ia fazer isso, Vitória? isso é uma boa pergunta. Sabe por quê? Porque a dinâmica da rede social, ela é baseada no tempo de uso. Quanto mais Hum. tempo você pega o seu celular e você fica lá passando a tela, mais publicidade vai aparecer para E você. quanto mais polarizado você tá, mais você quer ser polarizado e mais você quer consumir. E quanto Exatamente. mais tempo você fica ali na tela, mais dinheiro a plataforma ganha. Porque ela Uhum. tá mostrando mais publicidade. Entre um Reels e outro, entre um Sim. TikTok e outro, entre um History e outro, vai ter uma publicidade no meio. Então, se você ficar 5 minutos, você dá um faturamento pequeno ali para a plataforma. Se você ficar 5 horas, você dá um faturamento muito maior. Então, perceba, não estou dando uma resposta simplificada. São vários fatores. Sim. Talvez um dos mais alarmantes seja a polarização afetiva. A gente está Uhum. falando de uma dinâmica que coloca no seu adversário um papel de extermínio. Você tem que Sim. exterminar o seu adversário. E isso acontece cada vez mais, infelizmente, no Brasil, Gente, como a isso é gente tem visto. terrível. E, por um outro lado, a gente tem os algoritmos, que ajudam a engajar o conteúdo mais polêmico e não o conteúdo mais adequado, mais democrático e mais inteligente. Assim, como mulher, eu fico realmente muito preocupada. E aí eu tava refletindo esses dias, né, o que eles chamam de red flags. Que assim, se a mulher é mãe solteira é uma red flag, se a mulher tem mais de 30 anos, é bem sucedida, não tem namorada, é uma red flag. Só que eu falei o que são red flags pra mulheres, né? Porque quando a gente deixa alguma coisa passar, a gente literalmente morre. E como é maluco essa distorção dos fatos. E eu fico me perguntando como que as pessoas podem sair disso, dessa polarização, porque literalmente as pessoas vão morrer.
muitas mulheres são mortas, espancadas, outras pessoas têm a saúde mental totalmente minada pelas redes sociais. E eu tenho a impressão que não existe uma ampla divulgação de quanto isso é nocivo. Claro, porque a gente tá no capitalismo, dinheiro e a vida das pessoas. Não existe um momento que as pessoas vão parar e falar: peraí, isso aqui tá péssimo. E talvez o motivo seja esse e a gente precisa construir uma outra coisa, senão vai todo mundo ficar louco ou morrer de alguma forma. E com a população autista é ainda mais grave, né? Porque às vezes é Hum, cooptada pra rede de ódio, né? E isso, assim, tanto jovens autistas quanto até os familiares de autistas. Vitória, se você for procurar material sobre autismo nas redes sociais, você vai encontrar com muito mais facilidade material de coaches, de pseudo-especialistas em autismo, divulgando ódio mesmo contra a existência de pessoas autistas, do que conteúdo neuroafirmativo, que compreende o autismo enquanto parte da diversidade humana, que reconhece que pessoas com deficiência têm direito a existir, que a gente não precisa ser normatizado, que a gente não precisa ser curado, que nós temos o direito de existir na Uhum. sociedade, pois é assim que nós nascemos e é assim que nós vamos morrer. Vai ser uma vida inteira dentro do campo da deficiência num modelo social. A gente vai estar enfrentando barreiras que criam deficiência, mas essas barreiras não estão nos nossos corpos. Estão numa sociedade que cria empecilhos para o pleno acesso de certos segmentos da sociedade aos seus direitos. E você pensa assim, pessoas autistas passam por uma vulnerabilidade enorme nessas narrativas, porque você pensa, esses especialistas, eles vendem o seguinte para as famílias: olha só, o seu filho que é autista nunca vai conseguir se desenvolver. Se ele não Uhum. consegue falar, ele não consegue se comunicar, significa que ele é um pleno incapaz intelectual. Ignoram que não existe só a fala como estratégia de comunicação. Ignoram que existe comunicação assistida aumentada, ignoram que existem estratégias de comunicação que mediam até mesmo o comportamento como forma de reconhecer qual que é a necessidade daquele sujeito. Por isso que tentam diariamente silenciar pessoas autistas. É muito fácil encontrar conteúdo de pessoas autistas em crise nas redes sociais. Sim. Isso desde famílias até donos de clínicas, até coaches, que expõem as crianças nos seus momentos mais vulneráveis para tratar essa condição como algo digno de pena, para tratar essa Uhum. condição como algo a se temer. Por isso que é muito comum ver aquele discurso de olha só, vem aumentando de forma exponencial o número de pessoas autistas, isso é preocupante, nós precisamos combater o autismo, que é o que o próprio secretário de saúde dos Estados Unidos vem falando. Não sei se você chegou a ver aquele discurso dele em que ele afirmou que é, pessoas autistas nunca trarão orgulho para os seus pais, Meu Deus. pessoas autistas nunca poderão trabalhar, nunca poderão namorar, nunca poderão jogar beisebol. Eles pegam a questão da disputa afetiva, da disputa de eh, narrativas emocionais para tornar as pessoas reféns de medo. Medo pelo Uhum. futuro dos seus filhos e medo pelo seu próprio futuro. Isso é um problema, né? Porque quando você exclui, essas pessoas têm mais tendência a se de novo a palavra que eu não consigo Se falar. radicalizar, Radicalizar. Radicalizar né? E isso é um grande perfeitamente. problema social, porque pessoa radicalizada, ela pode vir a cometer crimes. Uhum. Com certeza. Pra você ter uma ideia, Vitória, em uma palestra que eu apresentei na Bahia, eu vi um rapaz autista, nível de suporte 2, que foi querer conversar comigo, todo empolgado, porque eu tinha falado de educação inclusiva. Aí ele chega com uma camiseta de um partido ultraconservador, Uhum. de um movimento que defende a extinção das políticas que deram para ele o direito de estudar na escola regular. E aí ele veio me falar assim: nossa, eu tenho tanto orgulho de quando eu vejo alguém falando de educação inclusiva, tenho tanto orgulho porque graças a ela eu posso hoje estudar na escola regular. Mas essa maldita política de diversidade e inclusão Uhum.
tá querendo acabar com o nosso direito. Hoje em dia querem focar nessas mulheres, nessas pessoas trans, Uhum. nesses LGBTs, e aí as pessoas com deficiência vão perder todos os seus direitos. É isso que tá chegando para mim no grupo do movimento com o qual eu me organizo. Meu Deus. Aí eu fui ver. O garoto, ele tá organizado dentro de um movimento de Red Pill enorme. É um partido que é bem conhecido aqui no Brasil, mas eu não vou mencionar o nome. Uhum. E eu acho, Vitória, tem uma citação, vou deixar aí a curiosidade para quem quiser pesquisar na internet depois, mas é uma citação que me toca muito sobre até essa dinâmica, assim, de movimentos sociais e tudo mais, que é a seguinte: primeiro foram caçar os judeus, Sim. mas eu, como era judeu, não me importei. Uhum. Depois foram caçar os negros, mas eu, como não era negro, não me importei. Uhum. Depois foram caçar os homossexuais, mas eu, como não era homossexual, não me importei. E de repente foram me caçar. Só que não tinha ninguém para se importar comigo. Sim. E aí me parece que é uma dinâmica da inclusão que ainda precisa conseguir mostrar para as pessoas que estão sendo incluídas que essa luta ela precisa ser coletiva. Perfeito. Uhum. Perceba, como que a Vai gente vai chegar em todo avançar mundo. enquanto sociedade se a gente não tiver, por exemplo, dignidade para as mulheres, paridade de gênero, acesso democrático. E a gente fala isso em 2025, primeiro que acham, mas já conseguiu tudo. Gente, menos de 100 anos atrás as mulheres não podiam votar. Olha que loucura, a gente está falando de 100 anos de distância ali das primeiras mulheres votando no nosso país, entendeu? A gente está ainda dizendo de uma série de direitos que não foram conquistados. Se você olha para o cenário do Congresso Nacional, por exemplo, a desproporção que a gente tem de gênero, de raça e etnia, de pessoas com deficiência. Sim. Então, a gente ainda está falando de um país com diversas desigualdades. E que se a gente não consegue chacoalhar para a inclusão, e a inclusão, o Arthur pode dar uma aula para gente sobre a diferença de inclusão e vários outros termos que se usam para agregar, para colocar junto. Integrar. É muito se falar sobre isso de inclusão, que a inclusão não inclui. Que, na verdade, acaba sendo mal feito, até afasta. Vocês poderiam falar, até dentro da própria educação. Então, quando a gente fala de uma inclusão que não inclui, a gente não fala de inclusão. A gente fala Uhum. de integração. Integração é a compreensão de colocar um espaço dentro do convívio geral para as pessoas com deficiência, para aqueles que são diferentes. Uhum. Então, por exemplo, quando você tem na sala de aula regular um cantinho para o estudante com deficiência, um cantinho para o estudante autista, Uhum. e aí ele não consegue aproveitar o convívio geral com os outros estudantes. Se você tem uma pessoa autista, uma pessoa que tem dificuldade na interação social, e você priva ela da convivência com as outras crianças, o que vai acontecer? Tá excluída. Tá excluída e vai desenvolver ainda mais dificuldade para interagir com os outros. Uhum. Ela vai crescer se sentindo cada vez mais isolada. Inclusão é um caminho que precisa seguir uma única direção, que é a direção de possibilitar que todos possam ter direito aos mesmos acessos, a partir do suporte às suas necessidades que são específicas. É tratar os desiguais nas suas desigualdades. Uhum. Então, muita gente defende que, por exemplo, estudantes autistas não deveriam estar na escola regular. Se Uhum. eles precisam de ferramentas de suporte diferentes, então eles não deveriam estar junto com os O outros que não faz estudantes. sentido, porque eles Eles estão em deveriam. sociedade. O que você vai fazer? Vai colocar todos eles numa sala pra Exatamente, uma sempre? escola especial, uma escola separada, numa escola segregada dos outros. Uhum. E você acredita que tem muita gente que defende isso, Eu Vitória? acredito. Mas sabe o que eu penso? Que tem que ter uma educação para as pessoas típicas também. Porque elas também não sabem como fazer, como incluir, como ter um olhar mais humano. Elas pensam, é diferente, tem que colocar pra lá. Pra ele tá ruim aqui. Exatamente. E não é isso. Gente, Você também precisa ser educado. Que é a lógica manicomial, né? Que é. exatamente. Olha.
tentando aqui até dialogar com o Arthur. Claro que ele é o expert nesse tema, ele é Não, até da área da saúde, mas mas o ele tem me Ergon, ensinado muito. mas o Ergon, ele é brilhante. O Ergon, ele entrou nessa pauta com o coração cheio e com muita paixão para transformar a nossa sociedade. Ele já é um aliado formidável na luta pela neurodiversidade. É que eu tenho um ótimo professor aqui do meu lado. E eu, 2 ótimos Que professores. maravilha. Mas uma coisa assim que eu acho que é central para a gente refletir é que tipo de sociedade a gente quer. Uhum. Uma sociedade no modelo lá da Alemanha do século passado, que pegava, essa pessoa presta, ela é útil, ela é produtiva, essa pessoa não presta, não é útil, não é produtiva. E você segmenta assim as pessoas Uhum. entre o quanto ela é útil, o quanto ela não é útil, e descarta essas aqui para um manicômio, descarta essas aqui para uma clínica, descarta essas aqui para elas se moldarem para a sociedade, ou seja, Uhum. uma adaptação do indivíduo para ele atender uma expectativa de uma sociedade neurotípica. Ou a gente quer uma sociedade que promova uma inclusão e que reflita assim: olha, nós, enquanto sociedade, precisamos prover de suporte para que as pessoas elas simplesmente existam, para que as pessoas existam. Então, se uma pessoa tem alguma neurodivergência, se a pessoa é uma pessoa com deficiência, por exemplo, a gente não vai falar para uma pessoa, por exemplo, com dificuldade de locomoção, de mobilidade, escalar uma árvore. A gente vai fazer uma rampa, que seja até 14 graus de inclinação, porque senão ela cai para trás. A gente vai colocar o ponto de guia na rua para uma pessoa com deficiência visual conseguir caminhar de forma mais autônoma. Ou seja, a gente tem que adaptar a sociedade para que as pessoas sejam incluídas e não segregar as pessoas com base na utilidade ou não, ou quanto elas se adequam na sociedade. Eu sei que isso daqui parece uma coisa básica, isso daqui parece uma coisa pacificada, mas, Vitória, tem gente que ganha dinheiro, e é infelizmente, em alguma medida até majoritário no Brasil, tem Uhum. gente que ganha dinheiro com terapia para pessoas autistas que se baseiam nesse outro formato, no formato de calcular o quanto a pessoa tem que se moldar para ela atender uma expectativa da sociedade. Seja a pessoa não dá atenção para aquela criança se ela não atender a sua expectativa, se ela se agitar demais, você briga com ela, se Se ela ela não te... olhar nos seus olhos, força ela a olhar Meu mexendo Deus. no rosto. E esse tipo de abordagem, o Arthur pode falar com mais profundidade, infelizmente tem assim se pulverizado em clínicas de esquina em vários municípios no Brasil, porque eles perceberam que dá muito dinheiro fazer terapia baseada em protocolos de, como diz o Arthur, 40 horas semanais. Uhum. Imagina você colocar uma criança num regime de CLT, 40 Eu horas. sou totalmente contra isso. Eu acho que criança tem que ter rotina de criança. Não faz nenhum sentido você empilhar o seu filho, principalmente autista, de estar estressando ele. Exatamente. E acho aquilo, se criar espaços segregados, criar espaços onde ela não tem convívio. E a gente tá falando da questão de escola especial, que é um retrocesso enorme. Você pensa, existe faculdade especial? Existe Não. mercado de trabalho especial? Existe sociedade especial? Não existe. E se existisse, a gente só ia estar retomando um regime de apartheid, só que agora para as pessoas com deficiência. Sim. E muita gente tenta emplacar essas coisas. Até porque os direitos que várias minorias têm aqui no Brasil e que parecem consolidados são extremamente frágeis. Hoje, pessoas com deficiência têm direito ao ensino regular, têm direito ao suporte e a não serem discriminados no mercado de trabalho, graças à Lei Brasileira de Inclusão. Mas hoje mesmo, dentro da Câmara dos Deputados, existe a tentativa de que essa lei seja revogada. Uhum. Você acredita Vitória, nisso, de que as Vitória? pessoas Estão com tentando deficiência... revogar a lei brasileira de inclusão. Tem deputado tentando revogar Gente, isso é um o absurdo. direito Exatamente. assegurado constitucionalmente. Constitucionalmente. É a lei que dá todos os direitos que as pessoas com deficiência praticamente têm aqui no país. Quando a gente fala desses protocolos terapêuticos que o Ergon citou, são protocolos que já estão invadindo os direitos dessas crianças ao lazer, ao convívio com a família e muitas vezes o direito à educação. Porque às vezes a clínica, ela não satisfeita com as 40 horas semanais, que é um regime de CLT, tenta colocar profissional de terapia dentro da sala de aula. Uhum. O que é absurdo, porque dentro da sala de aula, qualquer aluno é estudante e não paciente. Sim. A gente não pode atravessar a dignidade de um estudante ao seu direito à É outra educação forma e de convívio. excluir, né?
é uma outra forma de oprimir, de criar violência, de criar controle sobre aquele corpo, sobre aquele sujeito que é desviante. Tanto que o Ergon citou, são políticas de normatização. Isso lembra algo, não lembra? Terapia que tenta normatizar, terapia que tenta converter alguém, terapia Uma de cura cura. gay. Tanto que esse, Cura de autismo agora? tanto que esse modelo terapêutico, Vitória, ele nasce do mesmo pai da cura gay, Meu do Deus. mesmo criador, um psicólogo chamado Olli Ivarlovas, que fazia o seguinte: quando ele via uma criança que brincava diferente, seja um garoto que escolhe brincar com a boneca, ou um garoto que escolhe enfileirar os seus carrinhos ao invés de tracioná-los, ele dava eletrochoque. Meu Deus. Ele cobria o chão com malha de aço, fazia a criança ficar em pé e eletrocutava o chão. Até que ela começasse a brincar de uma forma que fosse funcional. Quando a gente pensa na criança autista, esse modelo enxerga na forma como ela se comunica disfuncionalidade, compreende que a forma como ela demonstra afeto não é funcional, que a forma como ela aprende não é funcional. Enxerga ela como um sujeito globalmente disfuncional. E se ele é globalmente disfuncional, ele precisa de correção Ele ininterrupta. precisa de cura, ele precisa Precisa ser de cura. excluído. Para ser excluído, porque ele é uma vergonha para a E nesse sociedade. Nossa, isso é tão modelo, a ridículo. suposta cura é você robotizar a criança para padrões de comportamento vistos como normais. Vou dar um exemplo aqui. Existe uma coisa chamada autorregulação no autismo. Sim. Você tem várias formas de se autorregular. Balançar, morder o dedo, às vezes, enfim, vários formatos, várias questões. Só que nesses tipos de abordagem terapêutica, tá errado você se autorregular, tá errado você se balançar, porque as crianças vão olhar feio pra você, a sociedade não vai te aceitar. Aí o que Uhum. acontece na prática? Uma criança que aprende que ela não pode ficar se chacoalhando, ela vai começar a se segurar pra não se chacoalhar, e ela vai chegar no fim do dia destroçada, porque Sim. a autorregulação é um mecanismo para você lidar com conjuntos de estímulos, a luz, o som, o cheiro, tudo. Para você lidar com todas as questões cotidianas que uma pessoa autista acaba tendo hipersensibilidade em uma ou mais dessas coisas, geralmente até em todas ao mesmo tempo, dependendo do ambiente, é às vezes se chacoalhar. Só que é Uhum. feio se chacoalhar. Então, o que esse tipo de terapia te propõe? Você só vai ganhar biscoitinho de recompensa se você não se chacoalhar. Já ouviu falar de Pavlov? É aquele Não. cara lá que fazia estímulo-recompensa com animal. Ah, É tipo com o esse tipo de ratinho? coisa Exatamente. que tem sido implementada no Brasil, que confronta o paradigma da Meu neurodiversidade. Deus. E você citou a questão do ratinho. É a mesmíssima coisa. Da mesma forma que davam a recompensa por ratinho, quando a criança autista ela olha no olho de forma forçada, quando ela estabelece contato visual forçado, eles dão um biscoitinho para Meu Deus. recompensar. Quando a criança autista ela para de brincar de um jeito que é confortável para ela e brinca do jeito que é esperado como funcional por esse terapeuta, ele dá um biscoitinho. Quando a criança autista para de falar dos seus hiperfocos, dos temas que ela tem interesse e que são vistos como esquisitos, ela recebe um elogio. Uhum. Agora, quando essa criança ela não cumpre o comportamento que é esperado, podem privar ela de ir no banheiro, podem privar ela de se alimentar. Uhum. Que eles falam da questão de você ignorar a criança enquanto ela não manifestar o comportamento desejado. E isso me fez lembrar sobre padrões, me lembrou provas, que me lembrou a lei que você criou. Você poderia falar um pouco pra gente? Posso sim, Vitória. O protocolo individualizado de avaliação nasce do desejo de que estudantes autistas não tivessem o seu direito à permanência dentro do sistema de ensino pautado na boa vontade das instituições no qual eles estão inseridos. Ou seja, não fosse pautado na barreira da atitude de quem cuida do seu processo educacional. Porque muitas vezes estudantes autistas enfrentavam a seguinte questão: quando precisavam de suporte, quando precisavam de adaptações ou de um planejamento diferente para fazer as suas avaliações, recebiam a seguinte resposta: se você estuda aqui junto com todos os outros alunos, você vai fazer tudo do mesmo jeito que os outros alunos.
E aí você pensa, Não faz não sentido. faz sentido isso. Eu vou dar um exemplo prático da minha vida para ilustrar. Dentro da faculdade de medicina existe uma matéria chamada histologia, Hum, estudo de células e de tecidos. Quando eu fazia as provas teóricas dessa matéria, eu tirava 9, tirava 10. uhum. Quando eu fazia as provas práticas, que eram num microscópio, eu zerava. E a mesma matéria, a mesma descrição de células e de tecidos, quando era num livro, eu conseguia identificar a estrutura, quando precisava identificar no microscópio, eu não conseguia. Mas por que isso? Eu reservei a biblioteca da minha universidade, passei uma tarde inteira estudando por lá, no microscópio em que era feita a avaliação, em que era feita a prova, e percebi o seguinte: a luz do microscópio, que para os outros estudantes não Uhum. oferece nenhum desconforto, para mim era algo que me colocava em crise, era algo que sobrecarregava Te a minha estressar. percepção sensorial, me deixava num estado em que eu não conseguiria nem pensar direito, muito menos fazer uma prova. Uhum. Com isso, eu fiz a solicitação de que a minha avaliação ela fosse feita de uma forma diferente. O diretor do meu curso, ele não só acolheu, como pensou numa alternativa. Decidiu que iam ligar o microscópio a um televisor, a Hum, um monitor onde eu iria apontar não para o microscópio olhando diretamente para aquela máquina, para aquela luz, sim. e sim apontando na televisão. Uhum. Apontando para a estrutura na televisão, eu tirei 10. Caramba. Ou seja, aquela primeira avaliação, ela estava avaliando o meu conhecimento ou a barreira? Estava avaliando a barreira. Sim. O acesso de um estudante à educação não pode ser pautado naquilo que ele não consegue fazer, e sim em qual potência pode ser trabalhada. Não é Isso de é fa- lei. Isso é lei como tá em todos, desde o jardim de infância até a universidade. Exatamente. E como é que E, alguém pode exigir isso? essa lei ela se estrutura nisso, ela se estrutura na garantia de que um estudante autista ou com qualquer outra condição do neurodesenvolvimento tem o direito a definir como as suas avaliações vão ser feitas, ou seja, um aluno que não consegue apresentar trabalhos orais pode pedir a substituição por trabalhos escritos. Já um estudante que não consegue eh, fazer provas escritas por uma questão da coordenação ou de rigidez, pode fazer provas de múltipla escolha, pode fazer avaliações orais. Ele só precisa, através do seu diagnóstico ou um documento como o CIPTEA ou o RG com o CID, fazer a solicitação na instituição em que ele está inserido. E E eles dessa precisam fazer. precisam fazer, É porque lei. agora, exatamente, porque essa lei ela não se baseia na razoabilidade da instituição em relação à acomodação. Uhum. Ela pensa na acessibilidade como garantia plena de que aquele estudante não vai ter o seu direito à educação atravessado por ninguém. Uau, muito legal. Parabéns por essa lei. E eu queria fazer uma última pergunta para os dois, pra gente encerrar. Se vocês pudessem dar um conselho, uma dica de tipo, para impedir tudo isso, pra quem tá escutando, um jovem que se sente excluído e pode se radicalizar, o que vocês falariam pra acolher esse jovem e pra trazer eles pro lado bom da força? Começo? Como você preferir. Perfeito. Olha, eu diria o seguinte: você não é um fardo. O que estão falando pra você, que você é mal desejado, que as mulheres te odeiam. Calma, respira fundo. Tem gente que vai te acolher. Você não precisa ir pra um caminho de achar que o problema são as mulheres, que existe uma ditadura gaysista, que tá tudo perdido. Calma, calma, calma. Respira, aguenta com a oração. Você é um adolescente, você é um jovem, entendeu? Porque essa galera que faz isso, não faz isso pra te acolher. Faz isso porque eles também foram, em algum momento, excluídos da sociedade, se sentiram marginalizados, ou às vezes porque alguém quer ganhar alguma coisa em cima, às vezes alguém quer te sacanear. Então, a mesma desconfiança que você está tendo com a tal da ditadura gaysista, da agenda woke, tem com essa galera também. Pode estar muito mal se aproveitando de uma fragilidade, um momento de dificuldade, e que, cara, o único sentido para a gente transformar a sociedade é na luta coletiva. A gente só consegue avançar enquanto sociedade se a gente se organiza. E aí, até nesse sentido, Vitória, que eu aproveito aqui para
divulgar uma iniciativa que vários movimentos sociais têm feito pela regulação das plataformas. Um debate amplo que chama Campanha Internet Legal. Essa campanha ela tem sido puxada por muitos movimentos sociais, dentre os quais a Coalizão Direitos na Rede. Pesquisa aí na internet, segue a página, e a entidade que eu faço parte, que é o Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé, que eu também peço aí, ó, quem está acompanhando, quem assiste, joga aí nas redes sociais para acompanhar, e várias outras organizações, Vitória, que se preocupam com o seguinte: a liberdade de expressão vai até a vírgula em que um crime é cometido. Uhum. Mais do que isso, é estratégia maliciosa de marmanjo para cooptar adolescente para célula que depois vai querer atacar show de Lady Gaga, que vai ficar atacando jovem, que vai cooptar autista. Cara, não dá pra gente ficar nessa dinâmica de polarização afetiva, de terrorismo social. A gente precisa de mobilização social, a gente precisa de diálogo. E é diálogo, Vitória, até fazendo uma autocrítica aqui. Não só campo progressista, tem muitas pessoas no campo conservador que não querem explodir as sociedades. Sim, As pessoas têm o direito de serem conservadoras, têm o direito de serem progressistas, têm o direito de serem de sim, direita, têm o direito de ser de esquerda. Então a gente precisa dialogar com essas pessoas, sim. porque senão a gente vai ficar num gueto, num bairrismo, sem conseguir pensar uma sociedade que tenha como princípio moral a democracia. Numa polarização eterna, né? Exatamente. E lembrar que ninguém precisa ser refém da própria solidão. Se você é jovem, se você tem dificuldade com a interação social, pensa bem antes de ceder ao discurso de quem está te oferecendo uma solução fácil, de quem está tentando enriquecer através da sua insegurança, de quem pensa em você como ferramenta de articulação, de mobilização de um ideal preconceituoso. Lembrar que se você é uma pessoa autista, diagnosticada ou não, você é perfeito da forma como você é. Pessoas com deficiência existem desde o início da sociedade e vão existir enquanto existir humanidade. Nós somos perfeitos da forma como somos, nós temos o direito de existir da forma como somos. E se queremos criar uma sociedade realmente baseada no um processo democrático, a gente precisa aceitar que a diversidade é inerente a isso, que não tem como desenvolver uma sociedade de bem-estar social enquanto algumas minorias atacam outras. Nós precisamos lembrar que todo mundo precisa se estruturar e se articular coletivamente por um bem-estar comum. Sim. Lembrar que mulheres, pessoas autistas, pessoas com deficiência no geral, pessoas LGBTQIA+, todas têm direito de existir e ninguém tem o direito de ameaçar aquilo que foi conquistado por esses grupos. Ninguém pode definir que uma pessoa, por conta da sua condição, não deva ter o direito à educação, não deva ter o direito à saúde ou à manifestação das suas liberdades democráticas. Incrível, gente. Muito obrigada. Antes da gente finalizar, eu queria que vocês divulgassem as redes sociais de vocês. Eu sei que o Ergon tem um livro incrível. Por favor. É verdade. Quem quiser depois conhecer o Iacracia, Como Enfrentar a Ditadura das Big Techs, que é o livro que eu lancei no finzinho do ano passado e tô aí numa turnê quase, fazendo a divulgação, fazendo lançamento. Já teve lançamento aqui na Baixada Santista, em São Paulo. A gente está articulando um no Rio de Janeiro também. Então, a gente está divulgando bastante esse livro. Vou dar aqui a fofoca. Ele tá na promoção, com mais de 30% de desconto Olha lá no aí. site da Cotter Editorial. Então, aproveitando o desconto, nem tem que pagar o frete, porque fica até mais barato do que Uhum. o preço integral. E quem quiser acompanhar nas redes sociais, tô lá no Instagram, tô nas demais redes sociais, no TikTok também, ergon.br. Não tem dúvida, ERGON, ergon.br. E fica a dica aqui que para quem comprar Iacracia não vai se arrepender. É uma leitura extremamente enriquecedora e objetiva. O Ergon ele é uma sumidade, não só teórica, mas ele tem uma didática incrível para explicar sobre desinformação. Vocês conseguiram ver isso com a forma como ele falou, do começo ao fim desse episódio. Não querendo dizer que todos os autistas são gênios, mas esses com certeza são. Gentileza Com sua. certeza são. A gentileza, Vicky. As minhas redes sociais são Arthur_Ataíde_Ferreira Garcia. Vocês podem me procurar e
Lá eu tenho bastante conteúdo a respeito da luta pela neurodiversidade, do ativismo político dentro da pauta da deficiência e da preservação dos direitos das pessoas autistas, e lembrar que nesse momento é muito importante a gente se articular na defesa, tanto dentro quanto fora das redes sociais, pela preservação da lei brasileira de inclusão. A gente não pode deixar que um movimento que está tentando revogar uma política tão essencial para as pessoas em maior vulnerabilidade dentro da nossa nação perca a força que ela tem, perca a garantia que ela tem na manutenção da dignidade social, do acesso ao mais básico dos direitos. Nossa, muito legal. E tem as redes da Autistas Brasil também, né? Exatamente. Vocês podem procurar Autistas Brasil nas redes sociais e a gente está super à disposição para qualquer pessoa que seja autista, para qualquer pessoa que está em dúvida dentro de um processo diagnóstico e queira se entender melhor, queira se articular, queira lutar coletivamente para a construção de um país mais acolhedor e respeitoso em relação a todas as formas de manifestação da diferença humana, que compreenda que a deficiência é uma força em qualquer sociedade que valoriza uma democracia de todos e para todos. Oh, que mensagem incrível. Gente, eu vou sair daqui tentando absorver todo o conhecimento que vocês me passaram, porque demais, assim, acho que eu vou ter que me assistir algumas vezes. Muito obrigada a todos que continuaram aqui até o final e até o próximo episódio.